Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por cada vida que está conosco nessa noite, através dessa live. E grandes coisas Deus ele tem a revelar a nós nessa noite. Eu quero vos trazer uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. Vou estar lendo do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse ainda: Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, mas texto este que o Senhor nessa noite ele vai usar para falar conosco, através da sua palavra. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi um rei escolhido, foi um homem segundo o coração de Deus, alguém que o próprio Deus, aleluia, ele escolheu para estar apacentando o povo de Israel. E nós olhamos, irmãos, para esse texto e nós vamos ver que Saul, ele tinha descumprido as ordens de Deus. Saul, ele tinha desobedecido ao Senhor. E quando ele desobedeceu a Deus, o próprio Deus disse para o profeta Samuel: Olha, Samuel, vá até Belém, na casa de Jessé, porque lá eu tenho já me provido de um rei. E então a palavra de Deus diz que Samuel ele desce até Belém. Ele convida a Jessé, pai de Davi, para o sacrifício. E depois do sacrifício, então, Deus então revelaria qual seria o escolhido de Israel. E o texto sagrado diz que, conforme Samuel mandou que Jessé trouxesse os seus filhos até a sua presença, o primeiro que veio foi Abinadab. Abinadab ele era soldado do rei Saul. E quando Samuel viu Abinadab, ele imaginou que estava diante dele aquele que seria o próximo rei de Israel, mas Deus disse: Olha, não olhes para a sua aparência, não atentes para a sua estatura, porque eu, Senhor, eu não vejo como o homem vê, mas eu, Senhor, eu conheço o coração. Então a primeira coisa que eu quero revelar a ti nessa noite é que o nosso Deus, ele não vê como vê o homem. O homem ele olha o exterior, o homem ele olha muitas das vezes a aparência, o homem ele olha muitas das vezes a posição social, mas o nosso Deus, meus amados irmãos, ele olha e ele conhece, ele sonda o nosso coração. Depois de Abinadab veio Eliabe, da mesma forma Deus disse: Olha, eu não tenho escolhido a esse. Depois de Eliabe veio Samai, da mesma forma Deus disse: Eu não tenho escolhido a este também. E se passaram então os 7 filhos de Jessé que estavam ali na casa. E Samuel, sem entender nada, ele pergunta para Jessé, diz: Olha, acabaram-se os moços? E Jessé então lhe diz: Não, ainda há um, ao menor, e ele está apacentando as ovelhas. E Samuel disse: Olha, então traga ele até a minha presença, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar à mesa. E o texto diz que quando Davi ele chega, Deus então lhe brada no coração de Samuel, dizendo: Olha, pode ungir, porque este é o meu escolhido. E a palavra do Senhor que nós acabamos de ler diz que ele então derrama do azeite sobre a cabeça de Davi. E a partir daquele dia, nunca mais o Espírito do Senhor o deixou, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele por todos os dias da sua vida. Então nessa noite, meu querido irmão, quero trazer uma palavra no seguinte tema: os 3 segredos da vitória. Nós vamos aprender com Davi os 3 segredos da vitória. Então o primeiro segredo, irmãos, da nossa vitória, e nós aprendemos com Davi, é que Davi ele era um escolhido por Deus. Esse era o primeiro segredo da vitória, de Davi ter sido um homem vitorioso,
de Davi ter sido um homem vencedor, é porque ele era escolhido por Deus. Então este é o segredo da vitória. Veja que o próprio Deus, em Samuel 16, versículo 1, ele vai dizer, olha, desce até Belém, porque lá eu tenho me provido de um rei. Ou seja, Deus já tinha escolhido Davi, mesmo que a Davi não soubesse, Deus já tinha escolhido ele. E da mesma forma, querido, eu olho que nós que somos crentes em Cristo Jesus, saiba você que você também é um escolhido de Deus. Nós somos um escolhido de Deus. O próprio Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 16, ele faz esta afirmação, ele diz, olha, não foste vós que me escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, ele vos o conceda. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, nós somos escolhidos por Deus. Foi Deus que te escolheu. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa, por quê? Porque ela é escolhida do Senhor. Um dia Deus, ele olhou para você, um dia ele te chamou, ele te escolheu. A palavra de Deus vai dizer acerca de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, aleluia, ele queria conhecer Jesus. Jesus estava passando por Jericó e ele queria conhecer o mestre, mas por ser de pequena estatura ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E o que ele faz? Então ele corre à frente da multidão, ele sobe num sicômoro, porque Jesus haveria de passar naquele lugar. E qual não foi a surpresa de Zaqueu? Quando Zaqueu ele chegou debaixo daquele sicômoro, quando Jesus, melhor dizendo, chegou debaixo daquele sicômoro, e ele olhou para cima e ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já tinha escolhido aquele homem, e da mesma forma também Jesus que escolheu. Esse é o primeiro segredo para nós termos uma vida de vitória, sermos escolhidos por Deus. Então você é escolhido por Deus, meu querido irmão. Isso tem um grande valor. O próprio Deus, ele disse para Jeremias, Jeremias, antes que você fosse formado, Jeremias, eu já te conhecia. Estando tu ainda no ventre da tua mãe, Jeremias, eu já tinha te separado por profeta. Ou seja, antes mesmo, meu irmão, minha irmã, de você nascer, antes de eu e você nascer, Deus já tinha nos escolhido. Deus já tinha um plano arquitetado para a nossa vida. Deus, aleluia, ele já tinha te separado e ele já tinha chamado você para fazer parte da família de Deus. Só que, irmãos, nós estamos vivendo em dias que muitas pessoas têm se portado como se não fossem escolhidos por Deus. E sabe o que isso significa? Significa que falta conhecimento espiritual na vida da pessoa, falta conhecimento de Deus. Muitos hoje estão vivendo como se não fossem escolhidos. E isso, irmãos, ele tem um grande impacto na nossa vida. Depois, no decorrer da mensagem, você vai entender a importância de ser escolhido por Deus. Só que muitos hoje, infelizmente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, têm se portado como se não fossem escolhidos por Deus. Então o próprio salmista, no Salmo 100, ele vai dizer, olha, sabei que foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, Deus te escolheu para ser ovelha do aprisco dele. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele nos conta acerca do chamado de Davi. E no capítulo seguinte, então, vai falar acerca de quando Golias desafiava o exército de Israel. E nós vemos que quando Golias, ele viu Davi, por Davi ser um moço ainda, por Davi ser um jovem, a palavra de Deus diz que ele era ruivo e ele era de gentil presença, ou seja, quando você olhava para Davi, ele parecia ser uma pessoa inofensiva, uma pessoa que você olhava para ele, ele não tinha aparência de guerreiro, ele não tinha aparência de ser um homem de guerra. Então quando, aleluia, Golias olhou para ele, Golias desprezou ele, Golias menosprezou Davi, zombou dele, criticou ele, ridicularizou ele, mas o que Golias não sabia é que estava diante dele um escolhido de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que pessoas podem olhar para você, pessoas podem te desprezar, pessoas podem te criticar, pessoas podem te ridicularizar, mas o que essas pessoas não sabem é que você é um escolhido de Deus.
Se tem uma coisa, meus amados irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado, é acerca disso. Nós devemos tomar muito cuidado para nós não desprezarmos as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar desprezando um escolhido de Deus. Golias estava desprezando Davi, menosprezando ele, zombando dele, criticando, ridicularizando ele, mas ele não sabia que estava diante de um escolhido, diante de um ungido de Deus. E da mesma forma também é com a nossa vida. Talvez muitos olhem para você e te desprezam, talvez muitos não dão nada por você, talvez muitos até mesmo menosprezam você, te criticam. Mas o que elas não sabem, meu querido irmão, é que você é ungido de Deus, que você é um escolhido do Senhor, que um dia Deus te chamou para a presença dele. E isso, querido, é um perigo muito grande. Quando você despreza um escolhido de Deus, você está desprezando o próprio Deus. Então olha, vai vendo o impacto que isso tem. Vou repetir: quando alguém despreza um escolhido de Deus, está desprezando o próprio Deus. Isso é uma verdade. Jesus disse: olha, o que vocês não fizeram a um desses meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Mas o que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então ele diz: olha, tome muito cuidado para não desprezar. Tome muito cuidado para não se guiar pela aparência. Quantas pessoas hoje, irmãos, que como Samuel, estão se guiando pela aparência. Estão olhando muitas vezes para a posição social, muitas das vezes vai olhar se a pessoa fala bonito, se a pessoa muitas vezes ela é uma pessoa que ela tem um recurso financeiro, mas o nosso Deus, ele não olha para nada disso. A palavra de Deus diz que Deus, aleluia, ele escolheu as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. Então talvez muitos olhem para você, homem e mulher, talvez muitos não dão nada, talvez muitos te desprezam, talvez você seja desprezado até mesmo pela tua parentela, pela tua família, talvez depois que você se tornou um crente em Cristo Jesus, até mesmo aqueles que se diziam teus amigos te desprezam, mas o que eles não sabem é que eles estão desprezando o escolhido de Deus, e isso é muito sério. Aí a pessoa começa a passar por luta, passar por prova, passar por adversidade, e a pessoa não sabe por quê. Por quê? Porque muitas vezes está abrindo boca para falar de um escolhido de Deus, está abrindo boca para desprezar um ungido do Senhor. De calabachuri andarabanácia. Nós vemos, irmãos, que quando o Senhor nosso Deus, ele escolhe alguém, ele se responsabiliza e ele cuida. Vou repetir. Quando o nosso Deus, ele escolhe alguém, ele se responsabiliza por aquela pessoa e ele cuida daquela pessoa. Não pense você que Deus, ele escolhe alguém e chama esse alguém para a presença dele, e na hora que surge um problema, na hora que surge uma dificuldade, Deus vai abandonar essa pessoa. Irmãos, esse pensamento é um pensamento de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Tem muitos hoje que pensam que Deus, muitas das vezes, trouxe ele para a presença dele, e na hora da adversidade ele está sozinho, irmãos. Isso aí é falta de conhecimento de Deus. Quando Deus chama, quando Deus escolhe alguém, ele se responsabiliza e ele cuida. E Davi, ele sabia disso. Davi, ele tinha esse conhecimento. Davi, ele tinha um conhecimento que todo o exército de Saul inteiro, inclusive o rei Saul, não tinha. Que ele era o escolhido de Deus e que Deus cuidaria dele, que Deus estaria com ele, que Deus livraria ele. E esse tem que ser também o nosso conhecimento hoje. Um dia Deus nos chamou, um dia Deus nos escolheu, mas quando ele te escolheu, querido irmão, querida irmã, ele se responsabiliza por você, ele se responsabiliza pela tua vida, ele cuida de você, ele cuida dos teus. Você tem que ter esse conhecimento, porque se você não tiver esse conhecimento, quando surgir os gigantes da vida, quando surgir os Golias da vida, você vai ser derrotado se você não tiver esse conhecimento. De calabachuri alabachei andarabanaias. Então pare com esse pensamento. Quando surge um problema, já acha que vai ser o fim. Muitas vezes surge uma enfermidade, a pessoa, em vez de ter um pensamento
de fé, não, eu vou passar, Deus vai me curar, Jesus já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Muitas vezes a pessoa fica tendo um pensamento contrário, achando que é o fim, achando que já não tem jeito mais. Não tem jeito sim, você serve a um Deus que Ele cuida de você, um Deus que 24 horas por dia, Ele está com os olhos dele, querido, olhando para você. A palavra de Deus vai dizer, o salmista, ele diz, aleluia, que Deus lá do seu trono, Ele se inclina, e lá do seu trono Ele vê todos os habitantes da terra, meu querido irmão. Você acha que Deus, Ele não está vendo? Você acha que Deus, Ele está alheio àquilo que você está atravessando, àquilo que você está passando? Para com esse pensamento, meu querido irmão. Para com esse tipo de pensamento. Tem muitas pessoas com esse tipo de pensamento, e esse pensamento fere o coração de Deus. Porque o nosso Deus é pai. Qual é o pai que não cuida do seu filho? Qual é o pai que não se responsabiliza pelo filho? Irmãos, eu digo isso de experiência. Você é pai, você é mãe. Para um pai, parece que o filho nunca cresce. No momento que vê o filho na necessidade, você vai estender a mão. Se você vê o filho em perigo, você vai ajudar, você vai estender a mão. E Deus, sendo santo, e Deus, sendo o supremo pai, você acha que Ele vai te abandonar na hora da dificuldade? Você acha que Ele vai te abandonar na hora que você está mais precisando dEle? Não, Ele te escolheu, Ele se responsabiliza e Ele cuida de você. E Deus, irmãos, Ele cuida de uma tal maneira. Davi, ele conhecia muito bem isso. E Davi, ele disse, olha, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito que teríamos sido destruídos. Então, irmão, meu querido, se Satanás, ele pudesse, irmãos, se Satanás, ele pudesse, ele nos destruiria, mas Deus não deixa. Vou repetir, mas Deus não deixa. A partir do momento que você está com a vida no altar, me entenda certo, me entenda de forma correta. Se você está com a vida no altar, se você está andando, aleluia, em obediência à palavra de Deus, se você está fazendo o querer de Deus, o inimigo jamais pode te tocar. Esses dias atrás, lá na igreja, eu preguei sobre isso. Para o diabo tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Do contrário, ele não poderia tocar na vida de Jó. O próprio Satanás, ele disse para Deus, olha, porventura o Senhor não tem cercado de sebe. Sabe o que era uma sebe? Sebe era um muro de pedra que protegia a vinha. Foi essa a expressão que Satanás ele usou. Ele disse, olha, o Senhor tem cercado a vida de Jó de sebe. Há um muro de proteção em volta da vida dele. E sabe o que isso significa? Que Satanás não poderia tocar em Jó senão pela permissão de Deus. E da mesma forma também na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, guarde isso na tua mente. Davi era escolhido de Deus. Esse era o segredo da vitória dele. Você também é escolhido de Deus. Deus te escolheu, Deus se responsabiliza e Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida. É isso que o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor. Um dia você entregou teu caminho ao Senhor. Se você entregou verdadeiramente o teu caminho ao Senhor, o que o salmista diz? Confia nele e Ele tudo fará. Pronto. Ele tudo vai fazer por você. Ele tudo vai resolver por você. Segundo segredo, irmãos, da vitória de Davi. Davi, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Davi, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 13 vai dizer assim, e aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, daquele dia em diante, Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma, meu querido irmão, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Veja que a ordem do apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, não se encha de preocupação, não se encha de temores. Tem muitos crentes hoje que em vez de se encher do Espírito Santo de Deus, está cheio de temor, está cheio de medo, está cheio de ansiedade, está cheio de preocupação. Não, não é isso que Deus ele quer para mim e para você. Pedro vai dizer assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Deus cuida de nós. Então a ordem de Deus para nós é para nós sermos cheios do Espírito Santo, não ficarmos cheios de preocupação, não ficarmos cheios de amargura, não ficarmos cheios de tristeza, não ficarmos cheios de pavor, de medo. Não, é para nós sermos cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Está no imperativo, o verbo está no imperativo, é uma ordem, enchei-vos do Espírito. A cada dia Deus vai dizer a mesma coisa, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque não tem limite para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todo dia nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu quero contar para você uma pequena ilustração. Uma pequena ilustração, 3 jovens chegaram no pastor da igreja e disseram para o pastor, pastor, eu quero ser cheio, nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Como que nós fazemos para ser cheios do Espírito Santo de Deus? E o pastor então ele entrou para dentro da sua casa e de repente ele voltou com uma peneira, aquela peneira de coar areia. E deu para os 3 e disse, olha, tem um riacho aí embaixo, vocês vão lá no riacho e vocês tentam encher de água esta peneira. E aqueles 3 jovens partiram em direção ao riacho e um após o outro ia tentando encher de água aquela peneira, mas conforme enchia e erguia a peneira, a água vazava. Enchia de água a peneira, erguia, a água vazava. E passado algumas horas o pastor, ele foi lá e quando ele chegou lá no rio só tinha um jovem, 2 deles tinham desistido. E aquele jovem enfiava a peneira no riacho e erguia, a peneira se esvaziava. E ele disse, pastor, eu não estou entendendo. Eu encho a peneira, mas quando eu ergo, a peneira, ela se esvazia. E aquele pastor disse então para aquele jovem, este é o segredo. Enquanto você estiver mergulhado no rio, a peneira que representa a tua vida, ela vai ser cheia. Enquanto você estiver mergulhado nas águas do Espírito Santo, meu filho, você vai ser cheio dele. Mas o dia que você sair da água, você se esvazia. E da mesma forma também, meu amado irmão, é o que Deus tem para a nossa vida. A cada dia nós devemos mergulhar nas águas do Espírito. Da mesma forma que, aleluia, o profeta Ezequiel, ele teve aquela visão. Lá em Ezequiel, aleluia, a palavra do Senhor diz ali, no capítulo 47 do seu livro, que ele teve aquela visão daquele rio. E Deus deu uma ordem para ele, Ezequiel, vá e entre nas águas, e ele começa então a andar, as águas davam nos seus tornozelos, e, aleluia, o homem que estava com o cordel de medir, ele mediu, ele disse, olha, entre mais 500 côvados, e ele entrou, e agora as águas estavam dando, aleluia, nos joelhos, e mediu mais 500, a água estava dando na cintura, e mediu mais 500, e as águas já não estavam dando pé para ele, ele tinha que atravessar a nado. E é o que Deus ele tem para a nossa vida. Deus está chamando crentes hoje para você sair, meu amado irmão, da beira desse rio, saia do rio, entre nos rios do Espírito Santo, mergulhe nos rios do Espírito, não se contente em ficar com as águas no tornozelo, não. Deus ele te quer mergulhado, Deus ele te quer, aleluia, mergulhado nas águas do Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, é o que Deus ele tem para mim e para você, é o que Deus ele tem para nós. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo a cada dia, assim como Davi, ele era. Ele era tão cheio de Espírito Santo e tão cheio da unção de Deus, irmãos, que quando o rei Saul estava atormentado com aquele espírito imundo, quando Davi, ele tocava a sua harpa e ele louvava a Deus, o espírito maligno ele saía de Saul. Olha para você ver o quão poderosa era a unção de Deus na vida de Davi. E esta mesma unção está à tua disposição. Essa mesma unção está à nossa disposição, pastor. Como que eu adquiro? Faça como moço, mergulhe nos rios do Espírito, fique dentro do rio do Espírito, não saia, porque a exemplo da peneira, se você sair da água, você se esvazia. O segredo de ser cheio é estar dentro do rio, é estar mergulhado no rio. E da mesma forma também é o que Deus tem para a nossa vida. Se você está dentro do rio do Espírito, se você anda no Espírito, se você vive no Espírito, se você enxerga no Espírito, se você fala no Espírito, pode ter certeza que essa unção, ela está à tua disposição também. Sabe por quê, irmãos? Porque é o próprio Espírito Santo que nos dá poder, é o próprio Espírito Santo que nos dá força. Veja que
Davi ele entendia muito bem isso e ele dizia assim: com meu Deus eu passo pelo meio do esquadrão, com meu Deus eu salto muralhas. Ele sabia que ele sem Deus ele não era nada. Davi ele valorizava tanto a presença do Espírito Santo de Deus, que quando Davi ele pecou e ele cometeu aquele adultério com Betseba, ele escreve o Salmo 51 em arrependimento. E a primeira coisa que ele pediu para Deus foi isso, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele não estava preocupado se ele iria perder o trono, Davi não estava preocupado se ele ia perder o reino, Davi não estava preocupado com nada disso, com as suas riquezas. Davi estava preocupado em perder a presença do Espírito Santo de Deus, e essa também tem que ser a nossa preocupação, irmão. Você não tem que estar preocupado com aquilo que nós estamos passando hoje, você não tem que estar preocupado, aleluia, com aquilo que está acontecendo no mundo. Se preocupe em estar na presença de Deus, se preocupe em ser cheio do Espírito Santo de Deus, se preocupe em andar na presença de Deus, porque o mais Deus ele vai fazer por ti, é Deus que te fortalece. Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, ele vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir o dia mau. O próprio Paulo em Efésios 3,16 ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Deus ele quer te fortalecer. Deus não quer te ver um crente anêmico. Está cheio de crente anêmico hoje, espiritualmente falando. Deus quer te robustecer, ou seja, te dar forças espirituais. Deus quer te fortalecer no espírito, no homem interior. Por que está dizendo no homem interior? Porque, meus amados irmãos, a nossa luta, nossa vida é uma guerra. É a guerra da carne contra o espírito. A carne, ela deseja o pecado, a carne deseja o que não presta, mas o espírito, ele deseja as coisas de Deus. Então Deus quer te fortalecer, quer te robustecer com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que quando o dia mau chegar, você não vai ser abalado. Quando o dia mau chegar, você não vai se desviar da igreja. Quando o dia mau chegar, você não vai murmurar contra Deus. Quando o dia mau chegar, você não vai se desviar. Quando o dia mau chegar, você não vai se abater. Pelo contrário, sabe por quê? Porque você está fortalecido pelo poder do Espírito Santo. É isso que Paulo fala em Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir o dia mau. Que dia mau que é esse? É o dia que você se levanta e parece que você se levantou com o pé esquerdo, conforme diz o ditado popular. Parece que eu me levantei com o pé esquerdo hoje, nada dá certo para mim, está dando tudo errado. Minha vida parece que está de ponta cabeça. Parece que eu estou tentando dar um passo para frente, eu estou voltando 3 para trás. Se revista de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Não é tempo, meu amado irmão, de eu e você ficar, aleluia, missionando as coisas dessa terra mais. Olha o que está acontecendo no mundo aí. Jesus está às portas, Jesus está voltando. De nada adianta você estar pensando em riqueza, de nada adianta você estar pensando, querido, em crescer financeiramente. Não, se preocupe em crescer espiritualmente. Essa tem que ser a nossa preocupação. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve conquistar. Não me interprete errado, não é isso. Mas isso não pode ser prioridade. A tua prioridade tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher ser cheia do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa prioridade. Cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito Santo ele nos dá força, ele nos dá poder. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o Espírito Santo também nos dá coragem. Irmãos, estude a vida dos apóstolos antes do Pentecoste e depois do Pentecoste. Vamos pegar como exemplo Pedro. Pedro, antes do Pentecoste, negou Cristo por 3 vezes, fugiu, abandonou o seu mestre. Mas olha Pedro depois do Pentecoste. Na primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. Foram presos, açoitados, colocaram ele no calabouço. O que aconteceu? No outro dia chamaram, tiraram eles para fora, ele e João, disse: olha, vocês não podem falar mais no nome de Jesus. Se vocês falarem no nome de Jesus,
vocês vão ser presos novamente. Sabe qual foi a resposta de Pedro e João? Olha, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nós não vamos parar de falar do nome desse homem, nós não podemos nos acovardar, nós não vamos poder parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha a ousadia e a coragem de Pedro, porque quem dava essa força, quem dava essa ousadia, quem dava essa coragem para Pedro, era o próprio Espírito Santo de Deus. E o próprio Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Deus, Ele te deu um espírito de fortaleza. Deus te deu um espírito de força, de coragem, para você lutar, para você guerrear, para você não ser abalado diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades que surgem. Então, irmãos, nós precisamos de unção, nós precisamos de força e nós precisamos de coragem para trabalharmos para o Senhor, para trabalharmos para o Senhor. Eu e a pastora, a gente tem vivenciado isso. Se nós não tivermos a ousadia do Espírito Santo de Deus, nós ficamos trancados dentro de casa e não fazemos a obra de Deus mais. Não fazemos mais. Eu falava isso para ela hoje, nós temos que andar no nível de fé, no dia que nós estamos vivendo, você tem que andar no nível de fé elevado, do contrário, o inimigo, ele te destrói. Terceiro segredo de Davi ter uma vida vitoriosa é que Davi, ele tinha experiências pessoais com Deus. Então, recapitulando aí, Davi era escolhido, foi escolhido por Deus, era cheio do Espírito Santo de Deus, e a terceira coisa, Davi, ele tinha experiências pessoais com Deus. E eu pergunto, você tem experiência pessoal com Deus, meu irmão? Ou será que, como muitos, você conhece Jesus de ouvir falar? Irmão, se você pegar, não se assuste com o que eu vou dizer não, querido. Não estou falando isso aqui para desprezar ninguém, não. Mas estou falando isso aqui como uma verdade espiritual que dói no meu coração. Se você pegar hoje, irmãos, em muitas igrejas, eu digo igrejas de forma geral, e você for pegar uma pessoa e dizer, você tem experiência com Jesus, experiência pessoal com Ele, irmãos, de 100%, 70% não tem experiência pessoal com Deus. Conhece Jesus de ouvir falar. Conhece Jesus porque muitas vezes leram na palavra. Conhece Jesus porque através do testemunho de outras pessoas, mas não são pessoas que têm experiências pessoais com Ele. São pessoas que nunca ouviram a voz do Espírito Santo. E isso não pode ser assim, você não pode se conformar com isso. Você tem que ter, aleluia, sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que ter sensibilidade espiritual para que quando você ouvir a voz dele, você venha obedecê-lo. Você tem que ter, aleluia, experiências pessoais com ele ou não. Eu não conheço Jesus de ouvir falar, não. Eu conheço Ele porque Ele fala comigo, eu falo com Ele todos os dias, eu tenho experiência pessoal com Ele, Ele já trabalhou na minha vida, Ele já fez tanta coisa, eu já falei com Ele, Ele já falou comigo. É dessa forma que tem que ser, irmãos. E isso é tão sério, porque eu olho na Bíblia e eu vejo um homem chamado Jó. E Jó, irmãos, ele era um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. Jó, todos os dias de manhã, ele se levantava e ele oferecia holocaustos por todos os filhos dele. Deus conhecia Jó, só que Jó ainda não tinha um conhecimento pleno de Deus. Olha para você ver. Aí no final do livro de Jó, ele vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam, e eu me arrependo no pó e na cinza. Então, através daquela experiência que Jó teve com Deus, mas pastor, mas a experiência de Jó foi com a enfermidade, a experiência de Jó foi naquela tribulação que ele passou, mas Deus, ele usa até mesmo da adversidade, até mesmo da tribulação, para que eu e você venhamos ter experiência com Ele.
Irmão, sabe por que Deus está permitindo essa peste no mundo? Sabe por que Deus está permitindo essa pandemia? Para dar um chacoalhão na igreja dele, irmãos. Tinha muitas pessoas acovardadas. Tinha muitas pessoas, querido, que já tinham até mesmo parado de orar. Pessoa que já não tinha vida com Deus mais. Mas agora Deus permitiu o aperto porque muitos hoje estão se levantando de madrugada, muitos hoje estão subindo o monte, muitos hoje estão colocando a boca no pó, muitos hoje estão jejuando, muitos hoje estão se consagrando. Então Deus, aleluia, por amor a nós, para não nos perder, Ele muitas vezes permite a adversidade, Ele permite a tribulação. O próprio Jó, ele tinha conhecimento disso, ele diz, olha, a mão do Todo-Poderoso me tocou. Ele não falou, foi o diabo que me tocou. Isso é sério, irmãos. Ele diz no seu livro, a mão do Todo-Poderoso. Depois você lê o livro de Jó, você vai ver. A mão do Todo-Poderoso me tocou. Porque ele sabia que ele pertencia a Deus, ele sabia que ele era escolhido de Deus, ele sabia que a sua vida era de Deus, e o diabo não poderia ter tocado nele se Deus não tivesse dado a permissão. Por isso ele diz, a mão do Todo-Poderoso me tocou. Olha para você ver. E através disso, ele teve experiências pessoais. Através disso, ele próprio teve um diálogo com Deus, ele próprio teve conhecimento de Deus. E no final do livro dele, ele chega à conclusão, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos pode ser frustrado, que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. E da mesma forma é o Deus que nós servimos, meu amado irmãos. Esse é o mesmo Deus que eu e você servimos, aleluia. Você tem que ter experiência com Ele, você tem que ter experiência pessoal com Ele, você tem que conhecer a Ele. Quando você conhece a Ele, não somente de ouvir falar, quando surge uma adversidade, você conhece que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido. Aquilo que Deus te prometeu vai cumprir, aquilo que Deus te falou vai acontecer. Deus, Ele vela por ti, Deus, Ele cuida de você. Não há por que temer, não há por que duvidar, não há por que, querido, estar murmurando, reclamando, não. Se confie no Senhor, aleluia, tenha experiências com Ele, dialogue com Ele, aleluia, fale com Ele, busque a Ele com todo o teu coração. Ele próprio diz, buscar-me-eis e me achareis. E quando me buscar de todo o vosso coração, aí você pode ter certeza que a tua vida não vai ser do mesmo jeito mais. Não vai ser mais do mesmo jeito. Irmãos, por que você vê muitos crentes hoje se desviando? Por que muitos crentes desviam? Sabe por quê? Porque conhece Deus somente de ouvir falar. Quando você tem um conhecimento pleno, querido, você vai dizer assim como Jeremias, se eu não quero falar mais dele, dentro de mim há um fogo que consome a minha vida. Você tem experiência, você sabe, você vai dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Você sabe que a tua fé não é em vão. Você sabe que a tua fé não está depositada num pedaço de gesso. Você sabe que a tua fé não está depositada no homem, mas você sabe que a tua fé está depositada naquele que é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. E você vai declarar como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Você vai dizer como Paulo, olha, desde agora ninguém mais me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer como Paulo, olha, já estou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20. Tudo isso, quando você tem experiências pessoais com Deus, você sabe que você não está sozinho mais. Você sabe que Ele luta por você. Você sabe que quando Ele te escolhe, Ele se responsabiliza, Ele cuida. Irmãos, precisamos ter experiências com Jesus, experiências pessoais com Ele, não conhecê-lo somente de ouvir falar. Pare de ser esses crentes meia boca, querido. Veja, hoje está cheio de crente meia boca, que é até uma palavra feia, mas é a verdade. Conhece Jesus só de ouvir falar. Irmãos, quando você conhece verdadeiramente o Senhor, irmãos, muita coisa muda na tua vida. Você não vai praticar as mesmas coisas que outrora você praticava.
Você não vai se desesperar na hora da adversidade, porque você sabe que Ele está contigo, você sente a presença dEle. Você dobra os teus joelhos, você está sentindo, Labrassuri e Alamanaia, a presença do Senhor, você está sentindo Ele, Ele começa a falar com você. Na hora que você está angustiado, você ouve a voz mansa e suave do Espírito dizendo: filho, filha, não se atemorize, você vai vencer, você não está sozinho, eu estou contigo. Você sabe que você tem um intercessor que, mesmo quando você não consegue falar, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Irmãos, Oséias, capítulo 6, versículo 3. O profeta ele vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha para você ver. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Olha que promessa gloriosa. Então está dizendo para mim e para você: conheçamos, mas prossigamos em conhecer. Conheçamos, mas não se estacione, busque conhecimento a cada dia. Quantos crentes, irmãos, que nem lê mais a palavra hoje. É uma vergonha, muitos crentes hoje, muitas vezes tem 10, 15, 20 anos de evangélico e nunca leram a Bíblia inteira, nunca leram a Bíblia toda uma vez sequer. Aí quando vem a luta, você é derrotado e você não sabe por quê, porque falta conhecimento. O próprio Oséias capítulo 6, Oséias 4, 6 vai dizer: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você conhece, você não é escravo mais. Foi isso que Jesus declarou: conhecereis a verdade, e esta mesma verdade vos libertará. A verdade tem o poder de nos libertar, irmãos. Então está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A cada dia eu tenho que buscar conhecê-lo. A cada dia eu tenho que buscar, aleluia, ter intimidade com Ele. Cada dia mais. Diz, irmãos, a história que Charles Finney foi um grande evangelista. Ele leu a Bíblia toda mais de 40 vezes na sua vida. E certo dia perguntaram para ele: olha, você já leu tantas vezes a Bíblia, você conhece tudo da palavra de Deus. Ele disse: você se engana. A cada dia que eu leio as Escrituras, eu vou conhecendo mais o Deus que eu sirvo. Olha para você ver. 40 vezes eu já tinha lido a Bíblia toda. E ele disse: não, a cada dia eu aprendo mais com Ele. A cada dia eu conheço Ele melhor. Por isso está dizendo: prossigamos em conhecer ao Senhor. Está dizendo: a sua saída como a alva é certa. Ou seja, o que é a alva? É o amanhecer. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, meu amado irmão, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Quando você conhece a palavra, você conhece as promessas da palavra, você conhece o Deus da palavra, você sabe o que Deus tem para você na hora da dificuldade, você não vai sucumbir. Na hora que se levantar o gigante, assim como levantou contra a vida de Davi, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi disse: olha, esse homem não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus, eu conheço a Deus. Ele próprio disse: olha, teu servo apacentava o rebanho do seu pai, e se levantou um leão para tomar uma das ovelhas, eu matei o leão. Veio um urso, eu também matei o urso. Assim como o Senhor me livrou da boca do leão, assim como o Senhor me livrou da boca do urso, o Senhor também vai me livrar da mão desse filisteu, porque ele desafiou o exército de Deus vivo. Olha o conhecimento. Davi, um jovem de 17 anos, ele tinha experiências pessoais com Deus. E eu termino aqui, querido. Busque a Deus, busque conhecer. Então este é o segredo para nós termos uma vida vitoriosa, assim como Davi, ser escolhido por Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E, aleluia, a terceira coisa, meu amado irmão, é ter experiências pessoais com o Senhor. Que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Quando Deus
escolhe alguém, Ele se responsabiliza, Ele cuida. Amém? Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.